Olá, seja bem-vindo. Nesta aula, vamos estudar sobre a avaliação da aprendizagem. Por muito tempo, os profissionais da educação entenderam a avaliação como sendo resultado de testes, provas, trabalhos ou pesquisas, que são dadas ao aluno e aos quais se atribuiu uma nota ou conceito. E era este conceito que aprovava ou reprovava o aluno. Temos então um julgamento. Você, como um futuro educador, precisa entender a avaliação de uma outra forma. Hoje, ela é vista como um recurso para fornecer informações e não com um fim em si mesma. As informações colhidas no processo de avaliação são julgadas considerando as circunstâncias do objeto avaliado e critérios de valoração. A conjuntura na qual a avaliação ocorre assume maior importância do que as notas ou classificações escolares. Segundo Lucchesi, a avaliação da aprendizagem não é a tirana da prática educativa. A avaliação da aprendizagem, por ser avaliação, é amorosa, inclusiva, dinâmica, construtiva. A avaliação inclui, traz para dentro. Os exames selecionam, excluem, marginalizam. Na verdade, a avaliação acompanha todo o processo de aprendizagem e não só um momento privilegiado, o da prova ou teste. A avaliação deve ser entendida como um instrumento de feedback contínuo para o professor e para o aluno. Ela permite que saibamos se atingimos ou não os objetivos da aprendizagem. O feedback ocorre quando existe a aquisição de novas informações, o desenvolvimento de habilidades e de atitudes de acordo com os objetivos da escola como um todo e de seus diferentes segmentos. O processo de avaliação deve ser visto como um elemento integrador e motivador, e não como uma situação frequentemente carregada de ameaça, pressão ou terror. Em sala de aula, a avaliação abrange o desempenho do aluno, do professor e a adequação do programa de ensino. A avaliação é um processo contínuo, visando a correção das possíveis distorções do ensino e ao encaminhamento para a consecução dos objetivos previstos. Trata-se da continuidade de informações aos alunos e não da continuidade de provas. Assim, a avaliação levando à aprendizagem só pode resultar em aprovação. Você deve compreender que a avaliação ocorre em todas as atividades, com as informações dos alunos, de seus colegas, do professor e da comunidade circundante, família, empresas, outras instituições sociais, meios de comunicação, artes em geral, sistema cultural, entre outros. A avaliação é um sistema com auto, hétero e coavaliação. Entenda a autoavaliação como sendo um método que consiste em valorizar a si mesmo, a própria capacidade que se dispõe para tal ou qual tarefa ou atividade, assim como também a qualidade do trabalho que se leva a cabo, especialmente no âmbito pedagógico. Trata de uma ferramenta muito prática na hora de conhecer os avanços e os desvios a respeito dos objetivos, programas, planos, entre outros, e especialmente das quais dependem as melhoras da funcionalidade de um processo ou sistema. Um sujeito que se autoavalia está tomando em suas mãos o processo de valorização de suas próprias condutas, ideias e conhecimentos. Ao contrário da autoavaliação, a heteroavaliação é realizada por uma outra pessoa ou por uma equipe. Como exemplo, podem ser citadas as avaliações feitas pelos professores em sala de aula, os vestibulares, as avaliações dos sistemas nacionais de educação ou as de programas educacionais, entre outras. A heteroavaliação é muito útil para o conhecimento de aspectos do processo com os quais os avaliadores e os avaliados estão muito envolvidos, pois o avaliador lança um olhar externo sobre o objeto da avaliação, podendo assim contribuir com visões diferentes das do avaliado sobre a função da educação, os padrões de desempenho desejável e os métodos de avaliação. A coavaliação é um processo em que participam tanto agentes externos, como gestores e financiadores, quanto aqueles que executam cotidianamente a educação formal.
Esse tipo de avaliação possibilita a formulação de diferentes pontos de vista sobre a valoração do objeto avaliado e o contraste de resultados. A avaliação dos sistemas de ensino, por exemplo, deve se basear também na avaliação das escolas por si próprias. Nevo diz que a avaliação deve passar de um discurso de descrição e julgamento para um discurso de diálogo. Toda a comunidade da escola deve ser preparada para poder combinar os produtos das coavaliações, heteroavaliações e autoavaliações. A prova é uma técnica avaliativa e, como tal, não pode ser identificada como todo o processo de avaliação. Por isso, o professor deve estar atento e utilizar várias técnicas avaliativas, sempre de acordo com os objetivos estabelecidos, conceituais, procedimentais e atitudinais, e com as situações de aprendizagem, ambientais, individuais e coletivas. Lembre-se, nem todas as técnicas servem para todos os objetivos e ambientes. Quando falamos em avaliação, lembramos logo de uma palavra importante: nota. Nota ou conceito são símbolos de conclusão de uma etapa de aprendizagem. Eles só têm valor se conseguirem representar, mesmo que em código, a aprendizagem realizada. Da mesma forma, a prova ou o teste acabam sendo apenas uma das muitas outras possibilidades de realimentação do plano de curso. As técnicas avaliativas são instrumentos de feedback para aluno e professor sobre o desempenho com relação à aprendizagem. Conheça agora as principais características das técnicas avaliativas. Permitir ao aluno e ao professor obter informações necessárias sobre o processo de ensino-aprendizagem. Motivar para a correção ou progresso, sugerindo novos dados. Permitir um diálogo com o professor e com os colegas, reencaminhando a aprendizagem. Permitir o registro de informações obtidas. Variar de acordo com os objetivos e favorecendo a motivação dos alunos. Saiba que os focos de interesse da avaliação são cada vez mais diversificados, tornando mais frequentes e comuns no cotidiano da sociedade. Temos a avaliação de cursos, de escolas, de instituições, de professores, de diretores, de rendimento dos alunos, de desempenho dos sistemas de ensino, de materiais didáticos, de currículos, de experiências e inovações educacionais. Considerando o desenvolvimento e a produção acadêmica da área, é possível afirmar que quase todos os aspectos da educação e também fatores a ela relacionados são passíveis de se tornar objeto de avaliação. A existência deste leque tão grande de interesses e possibilidades na área da avaliação educacional torna imprescindível, em qualquer projeto de avaliação, a delimitação e a definição precisa do objeto a ser avaliado. A precisão e qualidade da resposta à pergunta "o que avaliar?" definem o nível e a abrangência da avaliação, assim como os indicadores a serem considerados, os dados a serem coletados e como todas as informações serão analisadas. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre avaliação escolar. Se você tiver alguma dúvida, não deixe de me enviar um e-mail. Nossa aula termina por aqui. Abraços e até breve!